Então, mais um complemento ainda ao vídeo anterior, esse rápido, né? Esse aí vai ser um shorts. Mas eu não tenho como pregar na igreja se a igreja não deixar, né? Inclusive, no Novo Testamento se faziam ali, inclusive, vamos dizer, rituais para aceitar aí os novos pregadores. Então, no meu caso, até onde eu sei, isso não foi feito, mas não era um costume da igreja, mas era feito em outro momento. Mas é aquela coisa, eu não tenho como pregar se a igreja não deixar, independentemente de o meu nome estar lá, é a igreja que me aceitou como pregador. Então há responsabilidade. Não adianta dizer que é só minha, porque quem escolheu não fui só eu. Como eu falei, eu não posso chegar na igreja e forçar para me tornar pregador. Isso não existe, né? Então, ou a igreja aceita ou não aceita. Então aí que tá. Era muito estranho, porque ela meio aceitava, talvez porque ela tinha medo de discordar de Deus, eu acho. Ela aceitava, mas criticava. Então não fazia muito sentido, porque se você aceita e você critica, é porque na verdade você não aceita. Então, na verdade, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então havia muitas divergências contra mim como pregador. Eles só não tinham coragem de repente chegar e falar, ó, não pode e tal. Porque daí vai dar a impressão que eles não conseguem me tolerar, eles não querem ter essa imagem para os outros. Mas a verdade era essa, né? Os comentários mostravam isso. Não a igreja inteira, mas muitas pessoas dentro, né? Algumas, inclusive, de liderança. Talvez a maior parte das pessoas que me atacaram tenham sido efetivamente liderança. Então, na verdade, é isso. Na verdade, não me senti bem quisto lá em vários momentos. Não, seja como pregador ou mesmo em outras atividades. Eu posso agradar o ministério, eu posso agradecer pessoas que me permitiram essa opção ministerial, mas, de um outro lado, eu agradeço só nesse ponto. Eu não agradeço as ofensas que recebi, porque, na verdade, me deram a oportunidade de ministrar, mas criticaram o ministério em si, executado por mim. Então, não tem sentido. Nós damos o ministério, mas nós não concordamos. Então, na verdade, isso não é. Mas em relação à pregação, não. Eu só posso pregar onde permitirem. Não digo nem aceitar. Aceitar é uma palavra muito mais pesada. Nesse caso, mas onde permitirem. Permitiram. Ah, mas você assinou. Mas a permissão foi deles. Inclusive tinha o próprio termo de adesão, como já falei no outro vídeo, provaria isso, no sentido de que se eles ofereceram o termo de adesão para mim é porque eles me aceitaram como pregador. Então é mais ou menos assim, eu aceito você como pregador, mas vou te criticar porque eu não concordo com o ministério. Então já nem daria o termo de adesão inicialmente, né? Já falei, Alex, você não pode pregar. Isso não foi dito na igreja, estranhamente. Estranhamente, se não concordam, não tinha que ter dito. Ou tinham que ter substituído ou colocado mais pregadores também, em outras. Isso tinha que ter sido feito desse jeito, na verdade, né? Então é muito estranho, é contraditório. Eu vou te permitir pregar, mas eu não concordo que você prega. Então a igreja tinha que me proibir, né? Ela tinha que me proibir. Ela permitiu quase aceitando, não concordando, né? Pelo menos boa parte das pessoas da igreja não concordaram. Porque faziam críticas ministeriais terríveis, né? E críticas pessoais terríveis. Isso no primeiro momento. E para mim é uma tentativa de enganar Deus. Eu assinei o contrato antes. Mas se vocês quisessem, vocês podiam ter proibido antes, isso que eu estou querendo dizer. Eles podiam ter me barrado antes. Mas eu assinei. Vocês podiam ter barrado antes. Se vocês não barraram, significa que dava para fazer. E as críticas posteriores seriam críticas feitas contra Deus por ter me eleito, por ter me elegido. Na verdade, é a leitura da situação. Porque se fosse desse jeito, no sentido de não concordar ou mesmo proibir, mas ele assumiu o risco de ministrar. Mas vocês não proibiram. Vocês não proibiram antes. Então, esse negócio de assinar o termo de adesão não prova nada, né? Mas a responsabilidade é minha. Não, a responsabilidade é minha. Vocês poderiam ter proibido antes. Vocês tinham toda. Ou mesmo tirado depois. Ter me tirado do ministério depois. Sem problema nenhum, vocês tinham autoridade. E mesmo com o meu termo de adesão, vocês tinham autoridade para isso. O que vocês não têm autoridade é de me impedir de pregar fora da igreja. Não representando a igreja. Isso vocês não podem. Agora, em relação à igreja, vocês tinham poder antes e depois de qualquer termo de adesão. Então, é isso aí. Valeu e Deus abençoe.